Viajantes, eu nem tô acreditando que eu tô aqui na Suécia, dentro da cabine de comando de um dos maiores aviões do planeta. E eu vou passar a noite aqui, ó, dentro do 747 em Estocolmo. Olha que depois de dormir aqui dá até vontade de mudar de profissão. Viajantes, eu tô aqui na estação central de Estocolmo, pronto pra embarcar numa aventura muito louca. Eu vou dormir num avião hotel. Já ouviu falar disso? A gente tá aqui nessa maquininha comprando o nosso ticket de ônibus, o Flixbus. Você pode comprar nessas máquinas aqui, ó. Na estação central tem essa máquina que vai levar a gente até o aeroporto. Estevão, mas por que você está indo pro aeroporto? Você vai embora? Não, definitivamente não. Eu vou dormir num Jumbo 747. Sim, meu filho, a famosa rainha dos céus. É lá que dormirei hoje. Tô vendo, viajantes, eu tô vendo. Ele é muito lindo. Meu Deus, ele é lindo. Ai, viajantes, vontade de chorar de tão lindo que ele é. Olha isso. Chegamos, esse aqui é o hotel membro da HI, da Hostel International, uma associação. Tem hostels bem legais. Os motores são quartos aqui nesse evento, então tem 2 aqui e 2 lá. Olha, não pode usar sapato aqui. Olha que coisa mais legal. They have beer. You're excited for that? E a gente, eles guardaram até as escadas que leva pro deck superior. So that's check-in for the Jumbo Stay experience. Jumbo Stay. Thank you. Okay. How many rooms do you guys have? We have 35 rooms. And 4 suites, right? Yeah, 4. Gente, isso é demais. Isso é demais. Vocês têm ideia de que eu vou dormir dentro de um avião que já voou por tantos países. Esse avião aqui chegou a pertencer a Panam, antes da Panam falir. Esses quartos que a gente tá vendo são quartos de hostel mesmo, sabe? Como se fosse albergue. Então, esses quartos são compartilhados. Agora, o quarto que a gente vai ficar vai virar uma suíte dos exaltados, chama-se Black Box Suite, que é o 749. Se você percebeu o nome de cada quarto, ó, o 7 alguma coisa, o 740, nossa, é 749. E é o número do banheiro, que loucura. Vamos ver como é o banheiro aqui. Wow. It's like an airplane. Well, it is an airplane. Chegamos à nossa casinha. Eu tava super doente hoje de manhã, passando super mal, mas super mal. De repente que a gente veio parar aqui, eu fiquei tão mais animado. Viajantes. Olha isso! Que da hora, viajante. Tem uma saída de emergência aqui pra você abrir caso você fique desesperado no quarto, entendeu? Mas a cortininha, ó, quando você vai dormir, aí você fecha com a cortininha. Viajantes, eu sonhei tanto com esse momento, porque eu vi na internet há muito tempo atrás que havia esse hotel. Aí eu falei, um dia eu ainda vou visitar esse hotel e fazer um vlog pra vocês, pra mostrar como é dormir num dos únicos aviões que você pode dormir em solo. Vamos lá, vamos lá. Ulala! Na verdade até é maior que os banheiros do avião, né? Antes, valores, dividimos por 2, então deu 700 coroas pra cada um. Se você tirar um 0, dá o preço em dólar, então deu 70 dólares pra cada um. 140 doletas, os dois, não é mesmo? Agora eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai tomar o chá da tarde, o café da manhã. Vem, Estelita, vem. E agora viemos explorar os arredores deste avião. Olha só, olha só. Portas em automático. You can actually close the door. Look at that. Should I be doing this? I don't know. Will I get in trouble? Does it say that don't touch the door? I don't know. It just says do not sit here. Ai, não sei se vou entrar em problemas. Deixa eu colocar a porta de volta no lugar dela. Mas que eu sempre quis ser um comissário, sempre quis ser um piloto, sempre quis fazer essas coisas. É muito sonho, né? E esse hotel aqui te permite isso. Ele te permite essa liberdade de realizar o seu sonho. This one is okay big, but the other ones are They're big. so tiny. Yeah. Eu quero muito mostrar a suíte do cockpit pra vocês, que é a mais linda. Feels like a cruise ship, actually. It does feel like a cruise ship. Doesn't it? But like you would think that when the aisle is already so big that you would have like super much space like a normal hotel room. But you don't. E ela tem razão. Parece que a gente tá num cruzeiro, né? Esse corredor parece o Titanic. E aí quando você tá passando, ao invés de ter um corredor fininho pra que os quartos fossem, né, maiores, os corredores são largos e os quartos são pediquinhos. Eles
Eles têm a sua própria cerveja, viajantes, olha isso. Jumbo IPA. E essa outra aqui, ó, IPA. Não, essa aqui não é deles não, é só essa aqui mesmo. Vou levar de souvenir pros amigos que gostam de cerveja. E olha só, essa é o modelo que eu contratei pra mostrar esse assento. You look so fancy, regaçou. Olha, vou sentar aqui também. Olha, antes dos anos 70. Ai, voava-se assim, meu amigo, era bem assim. O fato curioso é que no quarto que a gente tá, ficava uma das caixas pretas do avião. E o louco é que a gente fala caixa preta, mas ela não era preta. Ela tinha essa cor meio vermelha, alaranjada. E essa cor da caixa preta alaranjada, avermelhada, era exatamente para tentar fazer uma cor que fosse diferente de tudo que tem na natureza. Então esse laranja, até mesmo o laranja que você vê na pista de pouso, né, que você vê em vários aeroportos, é um laranja que não é natural, é uma cor que não é natural da vida, do planeta. Então fica muito mais fácil você encontrar essa caixa se ela cair no oceano, se ela cair no meio da mata. Porque imagina só se a caixa preta fosse preta de verdade e ela cai no fundo do mar. Meu filho, acabou. Ou ela cai numa floresta. Acabou. Agora laranjona, vermelhona é bem mais fácil, né? Mas agora eu vou dormir aqui na minha suíte caixa preta, porque daqui a pouco é hora de mostrar pra vocês o cockpit desse avião. Exatamente 8 horas da manhã é o horário que o responsável, o Army, falou que a gente poderia conhecer os quartos. Vamos explorar agora este avião. A Singapore foi a primeira companhia aérea a comprar esse avião nos anos 70. Aí depois de alguns anos, nos anos 80, a Panam, que foi uma companhia legendária, comprou esse 747. Só que, apesar de você achar que esse aqui é um modelo muito antigo do 747, que é o modelo 747-200, o Air Force One, que é o avião do presidente norte-americano, é exatamente igual a este avião em que estou agora. Só que o dele é bem, né, bem mais completo, tem até academia. Gente, estou subindo agora na suíte cockpit, que é a suíte mais desejada e sem dúvidas a mais bonita de todo este hotel. Essa escada aqui, ela é original, assim como muita coisa desse avião. E por ser a suíte principal, essa aqui é a suíte 747. Olha isso! Meu Deus do céu! Isso aqui é um sonho. Dormir nisso aqui é um sonho. Se dormir na caixa preta já foi demais, dormir aqui é sem palavras. Dá pra ver vários aviões também pousando e decolando. Como agora tá um sol assim, meio que não nos olhos, não sei, dá pra vocês verem direito. Mas tem nesse segundo aqui, ó, um avião pousando no aeroporto de Arlanda. Olha que depois de dormir aqui dá até vontade de mudar de profissão. Sei, claro que falta um estudo, né, querido? Falta um estudo, que se eu pegasse um avião desse tamanho aqui e saísse pilotando, eu não sei se ele pousava, não. Ó, mas além de tudo temos uma televisão, aí dá pra dormir um casal. Na verdade dá pra dormir até umas 3 pessoas aqui, né? Como se fosse 2 camas e meia. E não pense que é só isso. Ainda temos algumas dicas pra que você decole tranquilamente. Recall tá ok, fly control ok, flap tá ok, stab trim ok. Vem no cockpit e decola de uma vez. Vem no cockpit e decola de uma vez, vem. Viajantes, é tanto botão, né? Eu não sou piloto, não, mas acho que eu nem seria. Porque é tanto botão e eu sou tão distraído que é capaz de fazer alguma loucura. E olha que coisa mais incrível, você consegue ver os aviões daqui de dentro do hotel. Os carros também, né? O carro a gente já tá acostumado, mas com o avião é uma coisa bem legal. Olha, dá pra gente ver um pouquinho dessa galera bacana que já passou por esse avião quando ele era da Panam. Antigamente era um luxo só. Ó, aqui dá pra gente ver como é que era a configuração desse avião. Então aqui, ó, econômica. Em cima era a primeira classe, a escadinha que subia. E aqui acho que era uma espécie de business. Air France. Poucas companhias, né, ainda operam o 747. Ó, aqui da Europa tem algumas, a British, Air France. Quem mais? Lufthansa, KLM. Eles chamavam de Clipper Class, que acho que era essa classe especial. Depois outras companhias aéreas assumiram esse avião aqui, ó. Tower Air, que acho que era americana. Essa TJ, que acho que era sueca. Transjet Airways. Até que depois ele foi para o pátio. Só que o custo para você manter um avião desse parado é alto. Então não é simplesmente o avião não tá voando,
deixa ele paradinho aí não, tem muitos gastos. Então depois de vários anos em negociação, eis que essa galerinha bacanuda conseguiu comprar esse avião, mas eles não compraram só a carcaça, eles compraram com a estrutura mesmo. Eles compraram esse avião e poderão transformar em um hotel. Claro que várias adaptações foram feitas, até porque tem água encanada, eletricidade, como se fosse um hotel de verdade. Aliás, é um hotel de verdade. Aí como é uma suíte, a cockpit suite, aqui ó, você pode tomar banho. Tu vê que é até meio que parecido com a de um avião mesmo, né? Ó, o assento é nesse formatinho assim, claro que no avião não tem aquilo ali lá em cima. Também não temos o gabinete da pia com o secador. Mas um dia eu ainda vou voar no A380 na primeira classe, onde eu possa tomar banho. Você anote que essa é só mais uma das várias metas que a gente vai bater nesse canal. Tantos sonhos, tanta coisa que a gente já quis fazer nesse canal e a gente conseguiu, né? Eu já quis ir pro Japão, consegui ir pro Japão, já quis ir pra Islândia, fui pra Islândia. Quis andar de executiva, andei de executiva. Quis andar de primeira classe na Qatar, andei de primeira classe na Qatar. Qual será que vai ser a próxima meta que a gente vai destravar, hein, viajantes? Comenta aqui pra mim, a gente tá chegando a 1 milhão de inscritos, 1 milhão. O que será que eu deveria fazer pra comemorar esse 1 milhão de inscritos? Conta pra mim. Tô tendo uma ideia de uma exaltação pra fazer pra comemorar esse 1 milhão de inscritos. Mas vai ser bom, viu? Lembra que eu falei pra vocês do Clipper? É aqui o lounge da primeira classe da Panam. Vamos conhecer. Ó, claro que não pode fumar, mas naquela época era uma loucura. Podia até fumar no avião. Oh, que máximo, viajantes. Não tô acreditando. O capitão acabou de aparecer aqui pra se despedir, porque a equipe é muito pequena que trabalha nesse hotel. São apenas 6 pessoas e elas vão revezando. Então agora o Armen, que tava aqui, que é o capitão comandante desta aeronave, ele se despediu, que é hora dele nanar. 8h15 da manhã acaba o turno dele aqui. Aqui eu tô andando em cima da asa. Essa aqui é a asa do avião que no verão, né, vira um café. Agora tá muito frio. Fui vlogar pra vocês, agora tô trancado pra fora nesse frio, pelo amor de Deus, gente. O café da manhã aqui começa às 3 da manhã. Porque assim qualquer um pode tomar café e pegar seu voo. Mas, se você não quiser acordar cedo, como a gente, que nosso voo é só 1 da tarde, eles deixam aqui um kit pronto. Aí nós temos cookies, maçã, chazinho, uma cafeteira pra fazer um cafecito. E se você gostou desse vídeo, não esquece, dedão pra cima, se inscreva neste canal. Estamos para bater esse milhão, este milhão, e eu conto com você. Se você puder compartilhar com pelo menos um amigo seu que é fã de aviação este vídeo, este canal, eu ficaria muito feliz, mas muito feliz, porque a gente só cresce junto. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente se une, mais a gente cresce. E eu sou apaixonado por compartilhar o mundo com vocês. Quero que cada vez mais gente veja esse planeta. Desculpa pela minha voz também. Infelizmente quem me acompanha nos stories, Estevão pelo mundo, @Estevão pelo mundo, viu o que aconteceu comigo. Mas já tô melhorando, já estou bem melhor, já fui medicado. Não foi nada daquele vírus sério que muita gente achou que era, pelo amor de Deus. Graças a Deus está tudo bem. Mas não esqueça também que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Falou, viajante.